Oi, tudo bem? Um cliente veio me visitar com uma situação bastante inusitada que certamente nas salas de aulas a gente não vê e muito menos nos livros também a gente não vai encontrar, porque se trata de uma coisa prática, de uma situação do dia a dia, mas que não é corriqueira. Olha o que aconteceu com esse meu cliente. Ele participou de uma licitação, ficou classificado em segundo lugar e a empresa classificada em primeiro lugar, depois de já ter sido declarada vencedora, a comissão de licitação descobriu que havia um atestado fraudado, ou seja, que ela não preenchia os requisitos de habilitação, ou seja, ela não possuía a qualificação técnica exigida pela licitação, pelo edital, para poder contratar aquele serviço, para poder executar aquele serviço. Diante disso, o poder público tornou essa empresa desclassificada, ou seja, desclassificou essa empresa porque ela não tinha mais a qualificação exigida, que lá atrás a prefeitura, nesse caso trata-se de uma prefeitura, no primeiro momento a comissão entendeu que ela tinha essa qualificação e depois de averiguar melhor os documentos, descobriu-se que ela não tinha preenchido os documentos atinentes à qualificação técnica. Resultado, a empresa classificada em primeiro lugar foi desclassificada e o meu cliente, classificado em segundo lugar, foi classificado passando para o primeiro lugar. Em razão disso, a prefeitura convocou ele para ver se ele tinha interesse nessa licitação. Só que aí consta um detalhe interessante que a prefeitura fez e que da qual nós não concordamos. A prefeitura convocou o meu cliente para saber dele se ele tinha interesse nessa licitação e caso ele tivesse interesse, ele teria que obrigatoriamente aceitar o valor da primeira colocada. Olha, a lei de licitações ela diz o seguinte: quando uma empresa é desclassificada em momento posterior à fase de habilitação, à fase de documentação, ela é desclassificada e a empresa que se classificou em segundo lugar passa automaticamente para o primeiro lugar, a que ficou em terceiro passa para segundo e assim sucessivamente. A lei de licitações não fala em preço, não fala que a empresa, nesse caso, precisa aceitar o valor da primeira classificada, da primeira colocada. Até porque a primeira colocada não está mais em primeira colocada. Obviamente, ela foi desclassificada. E se ela foi desclassificada, ela não se classificou em primeiro lugar. O que a lei de licitações fala é que a empresa, quando ela é convocada para assinar o contrato, então ela participou de uma licitação, ela foi declarada vencedora, ela classificou em primeiro lugar, e aí vem a administração pública e fala: empresa, eu estou te convocando para você vir assinar o contrato, para eu poder te dar a ordem de serviço e você poder começar a executar o serviço. E aí a empresa, ao invés dela comparecer e assinar o contrato, ela fica inerte, ou seja, ela não comparece, ela não assina o contrato, apesar da prefeitura ter convocado ela. Aí, nesse caso, quando ela não comparece de livre e espontânea vontade para assinar o contrato, ou seja, então ela desistiu por algum motivo, o que o poder público faz? Aí sim, eu convoco a segunda colocada para ver se ela tem interesse em executar aquele serviço, desde que ela aceite o valor da primeira colocada. Por quê? Porque a primeira colocada, ela continua em primeiro colocado. Ela continua classificada e não mais desclassificada. Então veja que interessante, no caso do meu cliente, nesse caso em específico, a prefeitura convocou ele para aceitar essa obra, trata de uma obra, mas desde que ele aceitasse o valor da primeira colocada. Então, a comissão de licitação, nesse caso, deu uma interpretação equivocada na lei de licitações. Então, para que vocês possam ter conhecimento e quando chegar esse assunto na mesa de vocês, para que vocês possam orientar os seus clientes corretamente. Quando uma empresa ela é classificada em primeiro lugar e não comparece para assinar o contrato, o poder público pode convocar a segunda colocada, pode não, ela tem a obrigação de convocar a segunda colocada e dizer para a segunda colocada: eu estou te convocando porque a primeira colocada desistiu, não compareceu, só que para que você possa executar esse serviço, você precisa aceitar o preço da primeira colocada, porque o preço dela é o melhor para a administração. Agora, quando uma empresa ela é desclassificada, mesmo depois dela ser declarada vencedora, não tem como você obrigar a segunda classificada a aceitar o preço da primeira classificada.
porque a segunda classificada passa a ser a primeira classificada. E em razão disso, não há que se falar melhor preço para a administração, porque aquela empresa que aparentemente apresentou o melhor preço foi desclassificada. Se ela foi desclassificada, não tem como a segunda classificada ser obrigada a aceitar o preço daquela que foi desclassificada.